Bom dia a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, dou por aberta a 31ª sessão ordinária presencial e por videoconferência da Segunda Câmara Especializada Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba. Saudando e cumprimentando aos ilustres desembargadores aqui presentes e desembargadores, a douta Procuradora de Justiça, senhores advogados presentes ou virtualmente, senhores servidores que aqui se encontram auxiliando na realização desses trabalhos, a nossa expectativa de que tenhamos um bom dia de serviço na realização das tarefas no dia de hoje. Iniciando os trabalhos, indago da desembargadora Graça Fernandes, se tem algum processo a sanear. Bom dia, senhor presidente, senhores desembargadores, em cumprimento, pedindo as bênçãos do Espírito Santo, que nos ilumine nesta sessão, para que os nossos julgamentos sejam justos e iluminados. Cumprimento a excelentíssima Procuradora de Justiça, doutora Lúcia, os excelentíssimos advogados, servidores, servidoras, desejando um bom trabalho. Dos meus que estão listados, senhor presidente, não tenho. Tem um que consta que é da relatoria da doutora Lília Canané, que eu pedi vista, mas como a desembargadora não está presente, para que seja retirado de pauta. Qual seria o número? É o 26, né, doutora Deise? 26. Então, o 26 fica adiado para a próxima sessão. Em torno da doutora Lília. Certo. Excelência, só pela ordem, esse 26 é o do agravado Jean Rodney? Sim. Ah, tá, porque eu ia fazer a sustentação oral por ele, pela parte autora. A relatora não está presente. Certo, vai ser reincluído, né, em outra pauta. Nós de férias. Tudo bem. Bom dia a todos. Até mais. Desembargador Carlos Eduardo. Senhor presidente, meu bom dia, Vossa Excelência, e aos demais integrantes dessa segunda Câmara Civil, a doutora Lúcia também, que nos representa aqui o Ministério Público, a doutora Deise, os senhores advogados, que tanto estão presentes quanto também nos assistem pelo sistema de YouTube. Senhor presidente, eu só tenho um voto vista, então não tenho nenhum processo a ser adiado ou retirado de pauta. Ok. Desembargador Almir. Bom dia a todos, senhor presidente, demais desembargadores, senhora procuradora de justiça, advogados presentes. Na pauta não tem nenhum processo e também, obviamente, nada a sanear. Desembargador Manso. Senhor presidente, senhores desembargadores, doutora Procuradora de Justiça, servidores, advogados. Presidente, nós teríamos dois a relatar, um dos quais seria esse, que foi o voto vista da desembargadora Graça, que já foi retirado ao 26. Então, resta-nos o 25, sem problemas. Ok. Em razão da ausência do desembargador Zé Guedes, e a divergência de posição, de entendimento jurídico, estão adiados os seguintes processos. Número 1, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 18, 27, 29. E da minha relatoria, em razão de um pedido que tem, um requerimento que chegou, informando
ter sido celebrado um acordo entre as partes. Nós temos os processos 19, 20, 21, 22 e 23, que estão sendo retirados de pauta. Esse número 11 aqui, de quem é? E temos aqui o número 11, que é da minha relatoria, que é um pedido de adiamento e eu estou deferindo o pedido. Ela já foi deferida nos autos. Dessa forma, sobram os seguintes processos que eu vou começar a pegar. Primeiro da pauta é da minha relatoria número 2. E o número 2 é um agravo de instrumento da comarca de Caporã. Agravante, Câmara Municipal de Caporã, advogado Antônio Fábio Rocha Galdino, agravado Edinaldo Oliveira de Souza, advogado Matheus Felipe dos Santos Freitas. Temos advogado em sala? Então, como estão ausentes os advogados, o voto já está na tela. Eu estou dando provimento ao agravo de instrumento. Como vota, desembargador Carlos? Desembargador Almeida. Também, senhor. O próximo da pauta é o número 15, também da minha relatoria. Códice de apelação civil, oriundo da comarca de São José de Piranhas. Apelantes Adriana de Souza e outros. Advogado João de Deus Quirino Filho. Apelado município de São José de Piranhas. Temos advogado? Doutor João de Deus está presente. Vossa Excelência, advogado da parte apelada, não é isso? Sou advogado da parte apelante. Bom dia a todos. Apelante ou apelada? Apelante. 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 Isso. Certo. O município de Piranhas, José de Piranhas, tem o seu procurador. Vossa Excelência, com ficar à vontade para iniciar a sustentação, já que tem ciência do relatório. Excelentíssimo senhor presidente desta segunda Câmara Civil, excelentíssimos senhores embargadores, que também compõem este órgão fracionário do Tribunal de Justiça da Paraíba, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, aqui na segunda Câmara Civil, demais advogadas que estão nos assistindo, e também os meus cumprimentos a toda a assessoria deste órgão fracionário que nos permite participar virtualmente, inclusive registrando que participa aqui de Cajazeiras, do Alto Sertão da Paraíba. Eu estou defendendo em nome dos apelantes, que são servidores públicos municipais, todos da área de saúde, toda a área da educação do município de São José de Piranhas, e que buscam um ressarcimento, né, um valor, cobram um valor judicialmente referente à diferença Fundeb, que foi paga ao município de São José de Piranhas através de precatório há tempos atrás. Esta ação foi ajuizada em 2017, houve uma sentença de improcedência na primeira instância, e nós estamos, portanto, a recorrer desta sentença, amparado e fundamentado, senhores embargadores e embargadoras,
novamente diante de um novo panorama que surgiu para este direito, para esta causa, para esta situação. Muito embora a ADPF 528, oriunda do Distrito Federal, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, é de se constatar de que fundamenta o direito dos apelantes, inclusive com vigência imediata e com supremacia na hierarquia das legislações, a Emenda Constitucional 114 de 2021 e também a Lei Federal 14.325 de 2022. Ambas dão um direito de uma aplicação e de efeito imediato, autorizando expressamente que os valores que foram pagos na diferença a esses municípios por precatório sejam pagos também aos profissionais da educação em forma de abono no percentual de 60%. Aqui não se busca a petição inicial, o processo está muito claro, qualquer incorporação nas suas remunerações, mas se busca o pagamento de um abono único, se busca o pagamento de um valor que deve ser dado e repassado, até porque o município recebeu também oriundo do próprio trabalho dos servidores municipais da área da educação, que por estarem lá nos seus postos, atendendo os alunos, e por vir uma verba de caráter federal nesse sentido, o município recebeu e, para tanto, os servidores públicos da área da educação também têm direito aos 60%. Nós temos que destacar ainda, Sua Excelência, desembargador relator e demais integrantes, de que a súmula 45 do TJPB, que exige uma lei própria, específica, que trate do rateio, também está comprovado, porque consta nos autos a juntada dessa legislação, e, portanto, a sentença de primeira instância deve ser reformada, e eu trago, inclusive, aqui, excelências, precedentes específicos desta segunda Câmara Civil, inclusive um deles é de relatoria de Vossa Excelência, desembargador Aloysio Bezerra Filho, na apelação cível, processo 080-368777-2021, que foi oriundo da 4ª Vara Mista da Comarca de Sousa, ação idêntica ajuizada contra o município de Marisópolis. Na primeira instância, tinha sido julgado procedente o pedido, e Vossa Excelência, neste mesmo órgão fracionário, a unanimidade, manteve a sentença, já foi enfrentada por embargo de declaração e já se encontra em fase de recurso especial, agravo em recurso especial no STJ, ou seja, não há possibilidade quase nenhuma de ser alterado, de ser mudado e de ser, na verdade, rediscutido. E além desse precedente, tem um outro idêntico também, da relatoria da desembargadora Agaminilde, que é a apelação civil 080-368862, também de 2021, que foi julgada agora em 2024, fevereiro de 2024, e mais uma vez, na remessa necessária e na apelação civil, a desembargadora Agaminilde não proveu a apelação, manteve a sentença de primeira instância, que também era oriunda da 4ª Vara Mista da Comarca de Sousa. Como se sabe, né, diversos servidores, sindicatos do estado da Paraíba pleitearam judicialmente diante da negativa de alguns municípios. Uns têm pago voluntariamente, mas diante da negativa de outros municípios, pleitearam judicialmente a cobrança desse valor, e, para tanto, essas demandas terminaram chegando no Tribunal de Justiça, e eu trago, por coincidência, desta segunda Câmara Civil, 2 precedentes. Um de relatoria do desembargador Aloysio Bezerra Filho, que na época era juiz convocado, e outro da relatoria da desembargadora Agaminilde Dias Arruda Vieira Dantas, julgando causa idêntica, negando provimento à apelação, porque a sentença de primeira instância teria sido julgado procedente. Neste caso, em pleito em favor dos apelantes, se busca, logicamente, o provimento da apelação para julgar procedente o pedido e determinar que o município de São José de Piranhas pague a diferença dos 60% a todos os profissionais da educação daquele município, porque tem direito, e se antes já tinham, desde o ajuizamento,
passaram a ter muito mais, depois da vigência e de efeito imediato da Emenda Constitucional 114/2021 e também da Lei Federal 14.325/2022. E mesmo que se tratem de legislações posteriores ao ajuizamento da ação, nós entendemos que ela deve ser aplicada, sim, ao presente caso, porque, hierarquicamente, inclusive, a emenda constitucional está acima de todas as legislações e deve ser respeitada. E uma vez que, no seu artigo 5º desta emenda, ela impõe o pagamento também aos servidores da educação do percentual de 60%, entendemos e buscamos e pleiteamos que este tribunal, neste órgão fracionado, no julgamento desse processo, respeite, a partir dessa legislação, além de tantos outros fundamentos, para prover a apelação e julgar procedente o pedido. Sem mais delongas, até porque a matéria é bastante conhecida, inclusive, Vossa Excelência, do relator, já julgou tantos outros casos idênticos, inclusive esse que eu falei, que foi a favor dos profissionais da educação, eu estou já devolvendo a palavra, fazendo o último pleito. Pagar essa diferença aos apelantes é respeitar também a quem está lá na ponta, educando as nossas crianças, os adolescentes, trabalhando na educação básica e pessoas que precisam ser efetivamente valorizadas. Um Estado, uma nação que tem a sua educação privilegiada, terá cidadãos de bem, não há dúvida quanto a isso. Muito obrigado, devolvo a palavra e fico aguardando aqui o julgamento. Egrégia Câmara, em razão de fatos trazidos pelo nobre advogado, eu estou suspendendo o presente julgamento e trarei o voto na próxima sessão. Prosseguindo, vamos chamar o número. Só para complementar, mas já foi comunicado que foi retirado, porque a gente entrou com a petição de acordo no processo da PBMed. Já foi retirado de pauta. Todos os processos da PBMed. Com acordo geral, restrito. Parabéns. Numa sessão só. Numa sessão só seriam 6 ações a serem julgadas. Então, com um grande avanço. Parabéns às partes. Para o julgamento do processo número 17. Deixa eu ver aqui. 17 é um processo da terceira vara da família, da capital. Tem como apelante Maria da Conceição Figueiredo, advogado Marcel Nunes de Miranda, apelado Franklin Araújo de Figueiredo, advogados José Ideltônio Moreira Júnior e outros. Temos advogados? O 17. Está ausente? Só a título de esclarecimento de que o veículo adquirido antes do casamento é bem particular, mas as parcelas do seu financiamento pagas na constância do matrimônio comunicam-se e devem ser partilhadas nos termos do Código Civil. O lote de terreno e uma motocicleta, também bens particulares, não se comunicam, mas os frutos da alienação. Então, vou dar só o resultado, porque não tem sustentação, fica melhor. Então, ao final, estou estudando provimento parcial aos recursos. Que tem recurso adesivo.
22 foi adiado. Tem fez também. Vamos agora para o número 1 da pauta. O da pauta é desembargador Carlos Eduardo, relator. Sim, está adiado também. Então, vamos agora para o número 5º, que é da minha relatoria. O quê? Ah, está naquela lista do inverno. Não, mas eu fiz 10, não. O 9º da pauta também. Foi adiado. Vamos para o 9º da minha relatoria. É uma apelação civil. Oriundo da comarca de Catolé do Rocha. Apelante Juarez Raimundo Maia, advogado Alisson Ribeiro Rodrigues e outro. Apelado Rubens Suassuna Dutra, advogado Ilan Saldanha de Sá. Temos advogado? Doutor Alisson, Vossa Excelência, advogado da parte apelante, não é isso? Isso, Excelência. Caso advogado de Juarez Raimundo Maia. Vossa Excelência tem ciência do relatório. Fique à vontade para iniciar a sustentação. Obrigado, Excelência. Quero iniciar saudando excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem também saúdo demais desembargadores dessa egreja corte, excelentíssima senhora membro representante do Ministério Público, colegas advogados, serventuários da Justiça, um bom dia. Excelências, esse caso é de fato um processo que veio da comarca de Catolé do Rocha, mas nos chama muita atenção, minha fala será breve, para destacar alguns fatos especificamente que envolvem ele, Excelências. Excelências, trata-se, na verdade, de um processo que envolve embargo de terceiro em face de uma execução civil movida pelo senhor Rubens em face da senhora Rita Fernandes Maia, que é esposa do senhor Juarez Raimundo Maia. O senhor Juarez Raimundo Maia entrou com embargos de terceiro especificamente nesse caso, Excelência, e trata-se de um caso que envolve efetivamente uma violação expressa à lei da usura. É uma execução, Excelências, baseadas na nota promissória. A nota promissória consta nos autos, Excelências. Há diversos comprovantes escrito no verso, como se faz normalmente em interior, que é justamente a comarca Catolé do Rocha, informações relacionadas ao que foi pago, o que não foi pago. Ocorre, Excelência, que trata-se, em verdade, de a nota promissória simula um mútuo feneratício abusivo à luz da lei da usura, Excelências. Ao ponto, Excelências, que efetivamente o negócio que tanto a senhora Rita Fernandes Maia possuía, que era um mercadinho localizado na sua cidade, veio a fechar efetivamente, diante desses juros abusivos. Vamos aos autos do processo, então, Excelência, a instrução processual como decorreu. Embora desde o início do processo o embargante tenha sinalizado a nulidade do título executivo judicial, frente justamente a essa situação de simulação, a uma conduta efetivamente audaz por parte do embargado, do presente caso, o senhor Rubens, né? Afinal de contas, utilizar a máquina do Poder Judiciário, efetivamente para fim ilícito, ou seja, uma cobrança de uma taxa de um título base lastreado no mútuo feneratício que viola a lei da usura, efetivamente, não há outro adjetivo para isso. Pois bem, o que aconteceu nesse presente caso, Excelência? Ao longo de toda a instrução processual, o embargante requereu, por diversas vezes, a intimação pessoal do senhor Rubens Suassunas a fim de prestar depoimento interrogatório pessoal dele. O que fez o senhor Rubens se ausentou de todas as oportunidades. Ou seja, Excelência, nesse ponto específico,
nós requeremos efetivamente a aplicação de confissão ficta. Porém, o meritíssimo juiz local entendeu de forma diversa, entendeu em verdade que não seria o caso de aplicar a confissão ficta, uma vez que o senhor Rubens não teria sido intimado pessoalmente. Porém, excelências, há que se destacar no presente caso que a intimação pessoal do senhor Rubens, ora embargado, não se deu simplesmente, excelência, porque ele se evadiu do local onde ele mora e está informado nos autos. A certidão do oficial de justiça consta que o oficial de justiça foi até a casa dele, buscando intimar ele, e o empregado da casa informou que aquela casa era dele, mas que ele não se encontrava no local. E simplesmente, diante disso, o meritíssimo juiz afastou a possibilidade de aplicação de confissão ficta. Excelências, a necessidade que, de fato, o embargante, desde o primeiro momento, trouxe de trazer o debate relacionado justamente a essa matéria, de buscar o interrogatório pessoal por parte do embargado, era justamente para interpelá-lo a respeito dessas taxas de juros abusivas, dessa violação à lei da usura, especificamente envolvido nesse caso, excelências. O que fez, portanto, o embargado simplesmente se evadiu de responder. Aliás, excelência, é importante destacar ainda que, ao longo de todas as peças do processo, o embargado praticou novamente confissão ficta, ao não impugnar especificamente de forma fundamentada os termos apresentados pelo embargante. É importante destacar, excelências, que a matéria aqui possui um regramento específico e de fato, até um pouco antigo. A medida provisória 2.172, de 32 de 2001, que está em vigor ainda, diga-se de passagem, em decorrência da força da emenda constitucional 32, estabelece que sempre que nos negócios jurídicos houver alegação por parte de uma das partes do negócio jurídico de que há ali violação à lei da usura, cumpre ao credor, no presente caso, o embargado, o senhor Rubens, defender e, de fato, comprovar de que, efetivamente, aquela relação jurídica não viola a lei da usura. Portanto, excelências, vejam que a regra específica da medida provisória 2.172/32, ela vem destacar a inversão do ônus da prova. Mesmo diante dessa inversão do ônus da prova, que o meritíssimo juiz de primeira instância em nenhum momento se manifestou a respeito dela, e ainda assim o embargante solicitou o depoimento pessoal, do qual o embargado se evadiu de responder, ou mesmo de comparecer ao ato processual, ainda assim não foi aplicado a confissão ficta diante dos fatos aqui tratados. Por fim, excelência, é importante destacar ainda que o processo consta também uma nulidade de citação relacionada justamente ao início do processo da execução, o processo principal, efetivamente. E aqui é importante destacar, excelência, porque simplesmente a legislação determina que a citação na execução deve ser pessoal, de mão própria, sobretudo. O que aconteceu no presente caso é que não foi o que ocorreu com a executada naquele momento. Então, diante disso, excelências, o embargante vem à presença, o apelante, solicitar que o seu recurso seja provido a fim de efetivamente julgar a ação totalmente procedente, para com isso declarar nulidade do título executivo que está sendo objeto de execução, bem como afastar os atos de constrição determinados no processo. Obrigado, excelência. Voto. Começa a análise do mérito, ressaltando que o regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação patrimonial dos cônjuges, no tocante aos bens adquiridos na constância do matrimônio, através do esforço comum. Mostra-se cabível a pesquisa por bens do cônjuge executado, casado, sob comunhão parcial, pois a penhora da meação é possível. E cita aqui o dispositivo do Código Civil nesse sentido. E trago também precedentes na mesma linha de entendimento. E os bens adquiridos são partilhados e responsáveis pelas dívidas do casal. Da confissão ficta pela ausência em depoimento pessoal, a apelante pleiteia a aplicação da pena da confissão ficta ao apelado em razão do seu não comparecimento à audiência para prestar depoimento pessoal. Para que a sanção da confissão seja aplicada, o CPC estabelece requisitos, expresso como que a parte deve ser pessoalmente intimada para o depoimento e advertida da pena de confesso. A intimação exclusiva do advogado da parte por meio do diário e outros veículos de comunicação não suprem a exigência da intimação pessoal, nem a necessidade de advertência. A jurisprudência é pacífica nesse sentido.
Quanto à prescrição da pretensão executiva, em face do apelante, eu digo que as notas promissórias venceram em 2014 e 2015. E o pedido de penhora, marco para a satisfação do crédito, ocorreu em 2020. Entretanto, a ação foi ajuizada em 2016 e o prazo de prescrição, nesse caso, é de 5 anos de ação monitória. Quanto à nulidade, suposta nulidade de citação no processo original, o apelante insiste sob o argumento de que o aviso de recebimento do AR foi assinado por pessoa diversa e não identificada. O juiz acopla seu turno afastou a preliminar ao constatar que, apesar da assinatura de pessoa diversa, o objetivo da citação foi atingido, porquanto a parte executada tomou ciência do processo e apresentou defesa. Então, diante dessas colocações, eu estou negando provimento do apelo. Um voto, desembargador Carlos. Não tenho É. aqui nos autos o processo executivo, e eu vou pedir vista e prometo trazer na próxima sessão, só para Ok. me tirar essa dúvida, só para eu tirar essa dúvida. Após o voto do relator que negava provimento ao recurso, pediu vista o desembargador Carlos Eduardo Leite Lisboa. Desembargador Aguardo, senhor presidente. Almir aguarda. O próximo da pauta é o número 29, de relatoria da desembargadora Maria das Graças Fernandes, que é o número 29. É uma apelação civil oriunda da comarca de Sapé e tem como apelante Risonete Irineu da Silva e outros, advogado Tiago Santos Barbosa, apelado do Ministério Público da Paraíba, representante do Ministério Público do Estado da Paraíba, e digo que na sessão do dia 26/8, após o voto da relatora, que dava provimento parcial, acompanhado pelo desembargador José Guedes, contra o voto do desembargador Carlos Eduardo Leite Lisboa, que dava provimento. Suspendeu-se para a composição de quórum em 9/9. É. Temos o 30 da pauta suplementar. Número 30 da pauta suplementar, um agravo de instrumento e agravo interno, que tem a origem na primeira vara da Fazenda Pública de Campina Grande. Agravante Fábio Ramalho da Silva, advogado Caio de Oliveira Cavalcante, gravado no Ministério Público do Estado da Paraíba. Na última sentada tem que, após o voto da relatora que negava provimento ao agravo do instrumento e prejudicado agravo interno, acompanhado pelo desembargador Aloysio Bezerra, pediu vista o desembargador Carlos Eduardo Leite Lisboa. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente, cumprimentando a todos e renovando esse cumprimento com o maior prazer, eu digo aqui o seguinte: eu estou adotando inicialmente o relatório lançado pela eminente relatora, doutora Maria das Graças Fernandes Duarte,
que, para não ser redundante, deixarei de transcrevê-lo. Após o voto da relatora negando provimento o agravo do instrumento e julgando prejudicado o agravo interno, pedi vista dos autos. Encontra-se o agravo de instrumento pronto para julgamento de mérito, de fato, resta prejudicada a análise do agravo interno, razão pela qual, neste ponto, acompanha ao ilustre relator. A controvérsia submetida a esta Corte, no presente recurso, limita-se à análise da ocorrência de nulidade das intimações do agravante após a migração do processo físico para o sistema eletrônico PJE. Para melhor compreensão do contexto dos autos, impõe-se um resumo dos principais fatos processuais. Vejamos. A migração do processo físico para o PJE ocorreu em 29 de janeiro de 2019. O trânsito em julgado da sentença se deu em 28 de maio de 2021, está no ID tal do processo originário. Em 20 de outubro de 2023, o ora agravante levantou questão de ordem no juízo primeiro, suscitando a nulidade de todos os atos processuais a partir da digitalização dos autos, afirmando que não foi intimado dos atos processuais a partir da migração para o PJE, tendo conhecimento do processo eletrônico e sido surpreendido com o bloqueio de valores em 4/10/2023, está no ID tal nos autos de origem. Ora, primeiramente, a despeito da data em que tomou ciência do andamento do processo, não caber mais ação rescisória, posto que, ultrapassados 2 anos do trânsito em julgado, previsto no artigo 975 do CPC, cabível a querela nullitatis, que serve para questionar vícios insanáveis que tornam a sentença nula desde a origem. De fato, em decisão recentíssima, nos autos do RESP 209-5463, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, da terceira turma do STJ, posicionou-se no sentido de que a querela nullitatis se trata de pretensão e não procedimento, admitindo ser arguída por vários meios processuais, sem que seja através de ação específica, considerado o princípio da instrumentalidade das formas. Eis aqui a ementa que eu trago aqui ao voto, é um voto grande desse recurso, e eu penso aqui as principais características desse voto. E no item 7 eu digo, ela diz, a querela nullitatis, no âmbito da jurisprudência do STJ, tem sido compreendida como, aspas, pretensão e não como procedimento. Assim, tem recebido tratamento direcionado à promoção do princípio da instrumentalidade das formas, de modo a garantir celeridade, economia e efetividade processual. Como consequência, o STJ admite a invocação da nulidade de decisões transitadas em julgado eivadas de vícios transrescisórios, sem a necessidade de forma específica ou de propositura de uma ação declaratória autônoma. A pretensão da querela nullitatis, assim, a depender das circunstâncias de cada hipótese, pode estar inserida em questão prejudicial ou principal da demanda, bem como pode ser arguída através de diferentes meios processuais, como ações declaratórias em geral, alegação incidental em peças defensivas, cumprimento de sentença, ação civil pública e mandato de segurança, precedentes. Essa jurisprudência é do dia 21 de março do corrente ano. Assim, em alinhamento ao entendimento da Corte Superior e buscando sempre atender aos princípios da celeridade, economia e efetividade, tenho que a insurgência do ora agravante no juízo de origem pode ser analisada como querela nullitatis, em sede de cumprimento de sentença. Desse modo, e com a devida vênia, divirjo do entendimento da eminente relatora de que o trânsito em julgado da decisão impediria a discussão da matéria nos próprios autos e que seria necessária uma ação rescisória para tal desiderato ou a ação autônoma de querela nullitatis. A uma, porque, tratando-se de nulidade absoluta, a suposta ausência ou irregularidade na intimação caracterizar-se-ia como vício transrescisório, podendo ser alegado a qualquer tempo. Depois, porque, conforme a Lures explicado, a reclamação de nulidade insanável pode ser feita sem que seja através de ação específica. Para o STJ, a decisão maculada por vício de tal natureza jamais transita em julgado, constituindo a ação anulatória, a querela nullitatis, a via mais comumente utilizada para o reconhecimento dessa nulidade. Não obstante, seja possível a provocação do juízo
por diversos outros meios, inclusive mediante simples petição. Assim, ultrapassada a questão do meio e momento adequados, resta a verificação de a existência ou não da nulidade apontada pelo agravante, que aduz que, após a migração para o sistema PJE, as intimações a ele direcionadas, bem como ao seu advogado, ficaram comprometidas na medida em que o seu nome foi registrado de forma equivocada, aspas, Fábio Ramalho da Silva, ao invés de Fábio Ramalho da Silva separado, e que o seu CPF também foi inserido incorretamente. Pois bem, nesse ponto, acompanho a eminente relatora pelas razões que passo a expor. Importante destacar que, pelo teor das afirmações do advogado, ele teria passado quase 5 anos sem consultar o processo do seu constituinte, o que, no mínimo, demonstra desídia em relação ao seu mandatário. Ademais, como bem pontuou a ilustre relatora, não se identifica falhas no sistema que possam levar à conclusão de que a parte promovida não teria sido intimada. A certidão emitida pelo cartório da primeira vara da Fazenda da comarca de Campina Grande, e de número tal, dos autos originários, é bastante clara e detalhada acerca da regularidade das intimações, trazendo informações do então diretor da DITEC desta corte, no sentido de que, aspas abertas, todos os expedientes eletrônicos feitos em nome da parte são direcionados ao advogado cadastrado, não importando a grafia do nome da parte, de sorte que não seria possível realizar a intimação eletrônica através do sistema se a parte não tivesse com advogado cadastrado no processo e no PJE, e que este recebe em sua caixa de mensagem todas as intimações eletrônicas. Além disso, segundo o próprio repassou, existe nota técnica do TJPB que determina que as intimações sejam feitas em nome da parte e não do advogado. Aspas fechadas. Há também resposta ao chamado aberto pelo cartório unificado da Vara da Fazenda Pública da comarca de Campina Grande, no qual este indaga a DITEC se a ausência do número do CPF da parte interfere nos autos de intimação eletrônica do advogado cadastrado nos seguintes termos, aspas abertas. Se o expediente é enviado via sistema, é porque a parte principal está devidamente representada por um advogado ou procuradoria, independente se a parte principal esteja com o CPF cadastrado. Fecho aspas. Além disso tudo, observa-se que a procuração outorgada ao advogado do demandado agravante e de tal, página 93 dos autos de origem, dá-lhe poderes amplos, inclusive para receber intimações. Por fim, há de se salientar que a Lei de Improbidade Administrativa segue as regras gerais do CPC, no que diz respeito às intimações. Este estabelece que as intimações são feitas, na maioria das vezes, na pessoa do advogado ou da sociedade de advogados que ele representa, sendo tal previsão válida para a maioria dos atos processuais, incluindo intimações de sentença. Desse modo, a intimação da parte pessoalmente só é necessária em casos específicos, como quando há citação inicial ou em certas intimações de atos que a lei expressamente exige. Por exemplo, prestar depoimento pessoal. E a intimação da sentença condenatória em ação civil pública não se enquadra nessas exceções. A intimação do advogado é considerada suficiente para que a parte ré tenha conhecimento da decisão e possa, se desejar, recorrer. Ante o exposto, eu aqui pedindo, inclusive aqui, lamentando esse equívoco da parte do defensor do então apelante, eu estou divergindo parcialmente do voto da relatora, só no tocante ao cabimento da querela nullitate, recebendo aquela peça dele, que foi no primeiro grau, como uma querela nullitate, e acompanhando, no entanto, a conclusão pelo desprovimento do agravo de instrumento, mantendo assim a decisão interlocutória recorrida, julgando prejudicado o agravo interno. É como eu voto, senhor presidente. Desembargadora, a palavra. Gostaria só que Vossa Excelência me repetisse qual foi a conclusão, doutor Carlos. Recebeu com querela. Pronto, eu incorporo.
Eu também acompanho Vossa Excelência porque É, a observação foi oportuna e pontual. No caso, é querela nulitatis que cabe quando há falha de licitação dessa natureza. Exatamente. Então, unânime, né? Negou-se provimento ao agravo do instrumento, prejudicado ao agravo interno, nos termos do voto do relator unânime. Chamo agora o número 28 da pauta, que é da relatoria da desembargadora Graça Fernandes. Faço embargo de declaração, oriundo da Terceira Vara Civil da Capital, primeiro embargante Daniel Alves de Lima, advogado Diego Alves de Lima, segundo embargante Roberto Miranda Moreira, advogado Roberto Fernandes Vasconcelos e outros. Resultado da sessão virtual, retirado de pauta para a sessão por videoconferência por indicação do desembargador Luiz Bezerra. Sessão remarcada para o dia 9. Eu tinha retirado esse processo de pauta da pauta virtual, mas esse é o número 28. Verifiquei que, no caso aqui, vertente, a matéria já tem sido discutida, isso. tem sido enfrentada pelo próprio, em termos de agravo, que é a possibilidade de alteração do valor da causa, o que inviabiliza o reexame nessa fase. Então, eu acompanho Vossa Excelência integralmente. Então, trata-se de embargo de declaração, foram 2 embargos, da parte do segundo embargante, o senhor Roberto Miranda Moreira, oriundo da ação de reintegração de posse, que já foi julgada por esta Câmara, no voto da doutora, da desembargadora Agamemnon Dias Arruda Vieira, e na data de 1º de abril de 25, foi debatida amplamente a questão nessa Câmara, concluindo que a pretensão autoral fundamenta-se exclusivamente no título de propriedade, carecendo da necessária comprovação da posse anterior, requisito essencial ao êxito da possessória. E naquela ocasião, este órgão fracionário sublinhou que o autor deveria ter ajuizado a demanda reivindicatória e não reintegratória, considerando que a ação reivindicatória é instrumento processual adequado quando se pretende reaver bem imóvel com fundamento no direito de propriedade, enquanto a ação possessória destina-se à proteção da posse, independente da discussão acerca da propriedade. Conforme destacado nos debates orais, constatou-se que a pretensão do promovente estava fundamentada no direito de propriedade, ao reclamar diversos lotes, quadra 19, com seus respectivos proprietários e números de matrícula, do que corrobora a natureza da petitória da demanda nesta possessória. Aqui a questão que foi levantada no primeiro embargo foi da parte do senhor Daniel Alves de Lima. Ele reclama reclama o embargante, pretendendo a modificação do acórdão no tocante ao valor dos honorários advocatícios, levando em consideração o valor que deveria ter sido dado à causa na análise a respeito do valor do terreno. Ocorre que a questão relativa ao valor da causa já foi, como proclamou Vossa Excelência, definitivamente decidida no agravo do instrumento, que reconheceu a preclusão da impugnação ao valor da causa, tendo referida decisão transitada em julgado no dia 26 de fevereiro de 25. Ademais, entende destacar que a matéria concernente ao valor da causa não foi objeto da sentença recorrida, nem das razões de apelação, não tendo sido, portanto, devolvida a esta instância adquirente,
o que configura indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração. Assim, não vislumbro omissão a ser sanada quanto a este ponto, impondo-se a rejeição dos embargos declaratórios opostos por Daniel Alves. No segundo embargo, que foi da parte do senhor Roberto Miranda Moreira, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão não especificou qual documento comprovaria a posse dos apelantes desde a década de 50, bem como não indicou concretamente a prova de que o apelante teria passado a residir na quadra 19 do referido loteamento. Após minuciosa análise dos autos, não se verifica a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a interposição dos embargos declaratórios, pois o acórdão embargado examinou as provas, até então constantes dos autos, e apontou especificamente os documentos que fundamentaram a conclusão acerca da posse. Para melhor elucidação do caso, rememoro aos eminentes pares que se trata de ação de reintegração de posse ajuizada por Roberto Miranda Moreira em face de Daniel Alves de Lima e Erni Ferreira Lacerda, na qual o autor alega ser legítimo proprietário e possuidor do lote 12 da quadra 19 do loteamento Cidade e Recreio, afirmando que no dia 9 de julho de 2019 tomou conhecimento da invasão do referido termo. Como já lembrei aqui, este tema foi debatido amplamente, inclusive na ocasião eu estava na sessão e presenciei amplamente com o voto da desembargadora Agamenildo, que concluiu que a pretensão autoral fundamenta-se exclusivamente no título de propriedade, carecendo da necessária comprovação da posse anterior, requisito essencial do êxito na ação processória. A reclamação do segundo embargante é com o exame de um documento que ele denomina de novo, que foi juntado ao processo ultimamente nestes autos. Por fim, cumpre ressaltar que, após a interposição dos embargos de declaração, o embargante Roberto Miranda de Moreira apresentou petição requerendo a retirada do feito da pauta virtual, bem como vista dos autos, e juntada de um parecer técnico intitulado como documento novo. Não obstante os elementos apresentados no laudo técnico, que menciono, referente ao estudo multitemporal realizado pela empresa AGU Serviços de Engenharia, que utilizou cartas topográficas, históricas e imagens de satélite, e que, em tese, indicaria ausência de ocupação do lote 12 da quadra 19 do loteamento até o ano de 2018, tal documento não pode ser apreciado, pois não foi apresentado durante a instrução processual, tampouco antes do julgamento do mérito do recurso de apelação durante a sessão de julgamento do dia 1º de abril, evidenciando-se, portanto, sua extemporaneidade. Portanto, reitero que o recurso principal foi julgado sem a análise dessa prova, não podendo agora, em sede de embargos de declaração, ser objeto de apreciação. Ressalto ainda que a referida prova deveria ter sido oportunamente juntada aos autos durante a fase de instrução ou, no mínimo, antes do julgamento do recurso de apelação, em observância ao princípio da preclusão temporal. Quanto ao pré-questionamento, considero atendido em relação aos dispositivos legais aplicáveis à espécie, em especial os artigos 560, 561 e 562 do CPC, bem como os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e o devido processo legal. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por Daniel Alves de Lima e por Roberto Miranda Moreira,
acrescentando, contudo, os esclarecimentos acima apresentados, sem efeito modificativo, mantendo inalterada a conclusão do acórdão embargado, que foi objeto de estudo e debate por essa Câmara no dia 1º de abril de 2025. O primeiro embargante, como o excelentíssimo desembargador rememorou, a reclamação com relação ao valor da causa, que foi amplamente discutida no agravo de instrumento, e com relação ao exame desse documento novo, agora o processo já findo praticamente em sede de embargos de declaração. É como voto pela rejeição, senhor presidente. Como voto, desembargador Carlos? Mas já votei. Já votou? Então, pronto. Eu tinha Eu pedido um fiz um destaque e estudo. estava acompanhando. Pronto, eu fiz um estudo bem detalhado aqui no caso, e todas as questões que foram suscitadas, a desembargadora, com maestria, respondeu ao tempo e à forma, de forma que eu acompanho integralmente o voto da relatora. Embargos rejeitados. Por Daniel Alves de Lima e por Roberto Miranda Moreira. A unanimidade nos termos do voto da relatora. Esse foi o número 25, né? 28. Chamo agora o número 25 da pauta. E o 25 é da relatoria do desembargador Hermas, a quem passou. Sim, é o número 25. É uma apelação oriunda da 4ª Vara Civil da Capital, apelantes Alessandro Pereira da Silva e outro, advogada Laura Lúcia Mendes de Almeida, apelado MM Engenharia, Indústria e Comércio Limitada, advogados Mariana de Luna Couto Ferreira e outros, terceiro interessado Marcos Antônio Rodrigues da Silva e o relator é o desembargador Hermas Pereira, em substituição à desembargadora Lilian. A palavra. Senhor presidente, renovo todas as saudações já feitas anteriormente. Eu indago se há sustentação oral para esse processo. Excelência, eu estou pela parte apelada. Não sei se a parte apelante vai sustentar também. É só pela parte apelada? Então, em sendo apenas a sustentação pela parte apelada, eu adianto a Vossa Excelência que o voto está se encaminhando para o desprovimento do recurso e indago se Vossa Excelência persiste com a sustentação. Não, Excelência, na hipótese a gente dispensa. Muito bem. Então, senhor presidente, eu vou ler apenas as questões controversas rapidamente. São duas questões, já foi anunciado o processo, então são duas questões em discussão. Verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial e analisar se o laudo técnico é suficiente para afastar a responsabilidade da construtora pelos vícios apontados no imóvel. Então, sendo objetivo e indo direto ao ponto, não há se falar em intimação das partes ou ausência de intimação das partes, uma vez que ocorreu temos o ID 28286899 em 10 de janeiro, quando há a oportunidade das partes manifestarem-se sobre o laudo pericial, o laudo técnico pericial. E a segunda questão é justamente sobre se o laudo técnico é suficiente para embasar a sentença guerreada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indica que o laudo técnico é conclusivo e em seus precedentes, né, e aponta que os defeitos identificados no imóvel resultam de fatores externos, como a falta de manutenção e uso inadequado, não havendo relação
com vícios de construção imputáveis à construtora. Transcrevemos aqui, senhor presidente e ilustres pares, alguma jurisprudência nesse sentido e ausente a demonstração de erro ou omissão relevante no laudo pericial e inexistindo outros elementos de prova que infirmem suas conclusões, impõe-se manutenção da sentença de improcedência. Então, diante do exposto, senhor presidente, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. É como voto. Voto. Excelência, pela ordem, desculpe interromper, mas eu acredito que esse voto talvez não esteja vinculado, porque essa nossa discussão é sobre hipoteca, é um embargos à execução, não discute a questão do laudo. Também é uma construtora. Não sei se foi um. Não, esse Porque aí, na esse chama- aí, esse aí seria o 26, doutora, que foi retirado de pauta, não? É porque aqui na pauta que foi juntada, o da MM Engenharia está como 25. Aí, justamente, como o senhor retirou o 26, aí eu fiquei acompanhando a sessão, mas não sei se houve esse equívoco, porque na pauta disponibilizada no site, o 25 é a MM Engenharia, que é justamente esse processo. Exatamente esse processo que, mantendo a improcedência, né, o recurso é desprovido. Então, mas nesse caso, o processo não é sobre esse laudo pericial, por isso que eu estou perguntando para o senhor, porque na verdade há uns embargos à execução que Entendi. foram rejeitados, entendeu? Aí eu não sei se só houve um erro no número ou se realmente o voto está Não, dissociado por algum equívoco. realmente entendi. Mas o voto é no mesmo sentido, Excelência. MM Engenharia, Indústria e Comércio Limitada, né? Isso. Alegação de nulidade por cesseamento de defesa. Ah, então, Ela é apelada. ela é a advogada, manifestou-se pela apelante, A né? Maiana é apelada, não é isso? Isso, eu sou Pela advogada da MM apelada. Engenharia. Isso. O motivo aqui do nosso questionamento é só não tem essa alegação de cesseamento de defesa. O recurso da parte deles discute questão de hipoteca, adimplemento via pagamento. Eu estou em dúvida se o voto realmente diz respeito a esse processo 25 que está aqui na Sim, pauta sim. do site. Vossa Excelência está pela Apelada. apelada. E o recurso é Isso. desprovido, sim. Está correto. Aí tem a questão do laudo pericial, não é essa? Se o Não, eu laudo não era... tenho essa discussão sobre o laudo. Por isso que eu estou falando. A apelação deles não trata sobre laudo. A discussão deles é sobre hipoteca e pagamento do valor que eles Então, alegam assim, nos embargos da eu execução. solicito a retirada de pauta para suspensão, para melhor tramitação. Para melhor É só para tramitação. a gente evitar, desculpa até interromper, só para evitar embargos que talvez possa haver só um Claro, equívoco mesmo claro que na sim. matéria de fundo. Então, Por vamos isso que eu fiz a suspender observação. para melhor tramitação. A gente procura aprimorar os julgamentos. Então, é esse o requerimento, senhor presidente. A suspensão não é porque não implica em novas intimações, né? Suspender o julgamento para a próxima sessão. Acompanhou o julgamento, doutora Maiane Bezerra Gomes, em favor do apelado. Prosseguindo, chamo o número 27 da pauta, que é da relatoria da desembargadora Graça Fernandes. Não, o 27, após o voto. Depende do desembargador secretário. Então, adiado também. Vamos para o número 10 da pauta. O 10 da pauta da minha relatoria,
É uma apelação civil, oriundo da segunda vara mista de Bahia. Apelante BMC Hyundai S.A., advogado Frederico Prado Lopes. Apelado Nordeste Máquinas e Serviços Limitada, ME. Advogada Jaqueline Cartacho Galindo. Indago se temos advogado em sala de aula. Bom dia, excelências. Doutora Jaqueline Cartacho, com a palavra pela parte apelada Nordeste Máquinas. Bom dia, excelências. Frederico Prado Lopes, em nome de BMC Apelante. Bem, como vossas excelências têm ciência do relatório, fica o nobre advogado da parte apelante, facultado o direito de iniciar sua sustentação oral. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente, eminentes desembargadoras e desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogadas e advogados. Eu falo aqui em nome de BMC Hyundai S.A., como disse, venho sustentar o pedido de provimento da presente apelação. Veja, a controvérsia ela se resume aqui aos seguintes pontos. A estabilização da lide, já reconhecida por essa Câmara por 2 vezes, a inexistência de título executivo extrajudicial e também, por fim, a ausência de fato gerador para o recebimento das comissões pela licitação havida em 2013, que é objeto deste processo. Bom, em primeiro lugar, a execução ela é inviável, como disse, pois a lide já estava estabilizada, como foi decidido por essa segunda Câmara nesse processo. Em segundo lugar, como eu disse, não existe título executivo hábil aqui também. E, por fim, na remota hipótese de ser necessário analisarmos aqui o mérito, não há direito ao recebimento das comissões por essa licitação de 2013. Eu vou enfrentar esses 3 pontos agora com vossas excelências. Antes de falar sobre a carência da ação, e aí, portanto, uma preliminar aí de mérito, eu acho muito importante retomar o assunto, o tema da estabilização da lide. E nesse ponto, eu peço a paciência de Vossa Excelência só para rememorar, eu sei que todos conhecem, porque esse processo já esteve aqui no tribunal, na segunda Câmara, eu peço só paciência para rememorar bem rapidamente o que foi decidido anteriormente e fazer uma pequena menção à linha do tempo, né? Essa ação é uma ação que foi proposta em junho de 2018, foi uma ação de execução. Ela foi recebida assim, como uma execução, em julho, um mês depois, sempre lá na vara de Bahia. Houve a citação da agravante, aliás, a citação da agora apelada. Naquela época, ela era a autora, né? Sim, a exequente. E houve a citação da exequente em outubro de 2018. Foram propostos embargos à execução. Esses embargos foram recebidos e houve resposta aos embargos também pela hora apelada, na época exequente. E, portanto, com a resposta dos embargos, naquela ocasião, houve estabilização da lide. Bom, esse processo ficou parado 2 anos na vara de Bahia e o juiz de Bahia determina, 2 anos depois, nas palavras do próprio juiz, doutor Antônio Rudimaci Firmino de Souza, a emenda da inicial. Eu abro aspas aqui e vou ler muito rapidamente apenas um parágrafo. Abro aspas. Assim, tendo em vista a incompatibilidade de pedidos e ritos processuais, ou seja, ação de execução de título cumulada com processo de rito ordinário, intime-se o autor para emendar a inicial no prazo de 15 dias, e aí eu grifo, excelências, aqui, tudo sob pena de indeferimento, para que o processo possa ter o seu curso regularizado e a classe processual corrigida. Muito bem. Quando o juiz de primeira instância determina a emenda, nós agravamos dessa decisão e vamos ao tribunal, que ainda naquela ocasião
tinha o desembargador Ramalho Júnior como presidente e como relator desse processo. Muito bem. Analisando a questão, o desembargador Ramalho Júnior, nas palavras dele, concorda com a nossa tese de agravo para dizer que, abro aspas, ademais, a decisão impugnada determinou a emenda inicial para a adequação do rito executivo para o ordinário. Referido despacho ocorreu depois da citação e interposição de embargos de execução, ou seja, após a estabilização da relação processual, o que não pode ser admitido sem observância do disposto no artigo 329 do CPC. E, portanto, ele determina, por unanimidade, naquela ocasião, dar provimento ao agravo para cassar a decisão agravada, determinando o julgamento dos embargos à execução, a fim de que a ação de execução retome a sua marcha. Muito bem, tudo isso ocorreu em novembro daquele ano, e a parte contrária, aqui representada pela doutora Jaqueline, ela pede que o julgamento seja realizado novamente, porque ela não havia comparecido, não havia sido intimada e não havia comparecido para fazer a sustentação oral. Bom, o julgamento é remarcado, e aí ele novamente vai a julgamento agora dessa feita pela relatoria de Vossa Excelência, desembargador Aloysio Bezerra, que, analisando mais uma vez o tema da estabilização, abro aspas, diz o seguinte: no caso em exame, a executada hora agravante foi regularmente citada. Diante da citação válida e apresentação de embargos de execução, a relação processual se estabilizou, sendo incabível a conversão do feito executório em ação de cobrança. Muito bem. Então, portanto, o que acontece após o julgamento, o segundo julgamento, e onde, pela segunda vez, é confirmado, na linha do que já decidiu o STJ, é confirmado que não se pode converter uma ação, como havia sido determinado pelo juiz de primeira instância, de execução em ação ordinária, após a citação e apresentação dos embargos. Muito bem. Voltando ao que havia decidido o juiz de primeira instância, o doutor Antônio Rudimaci Firmino de Souza, lá em Bahia, ele tinha dito que deveria o autor emendar em 15 dias a inicial, transformando a execução em ação ordinária, tudo sob pena de indeferimento. Muito bem, o processo volta para a primeira instância e, para nossa surpresa, o que acontece? O juiz de primeira instância julga os embargos, como deveria, mas não indefere e não extingue a execução. Ele simplesmente apresenta uma solução, vamos chamar de híbrida, inovadora, julgando os embargos, analisando a questão, afastando as questões que não poderiam ser jamais analisadas em sede de uma execução e dos embargos de execução, portanto, e ele simplesmente dá parcial provimento ao recurso, afastando aquelas questões, ou algumas delas, que seriam relativas a uma ação ordinária, e julga a ação procedente, em parte, condenando a BMC a pagar comissões para a Nordeste. Muito bem. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é esse: lide estabilizada, processo que vai ao tribunal. Esta Câmara diz que é impossível a conversão em ação ordinária, o processo volta para a primeira instância, o juiz que havia dito que indeferiria a execução, ele, ao invés de indeferir a execução com essa determinação que não é cabível a transformação da execução em ordinária, ele julga parcialmente procedente. Muito bem. Dessa decisão, estamos aqui agora pela uma terceira vez. Nós apelamos para que essa questão seja confirmada da estabilização da lide, e depois, no mérito, nós temos duas alegações. A primeira dela é a carência de ação pela inexistência de título executivo. E a segunda é o descabimento no mérito, o descabimento de pagamento de comissões, porque não há, de fato, não havia um contrato firmado entre as partes, e a Nordeste, que é aqui a apelada, jamais atuou naquela época, em 2013, como agente comercial da BMC.
Então, em relação à carência de ação, o que nós temos no caso? O juiz de primeira instância diz que, ali, analisando provas dentro de uma ação de execução e dos embargos à execução, analisando provas que não foram produzidos, até porque é impossível produzir prova dentro, a não ser as provas documentais, dentro de um processo de execução, de uma ação de execução, o juiz diz o seguinte, que fica a comprovar que havia um contrato verbal entre as partes e que esse contrato ele foi transformado em um contrato escrito no ano de 2014. Então, que, portanto, em 2013, a empresa Nordeste já deveria fazer jus, ou já faria jus, às comissões por eventuais, por uma licitação havida em 2013. Muito bem, é evidente a carência de ação neste caso. Não há título executivo, não há certeza, não há liquidez, não há contrato assinado, muito menos por duas testemunhas, então não há título executivo. Existe carência de ação nesse caso. E no mérito, agora indo para o mérito, caso nós tenhamos que ingressar no mérito para defender a ABMC de que ela não deve pagar nada à Nordeste, no mérito, o que se verifica aqui é muito simples. Em 2013, de fato, houve uma participação da Nordeste num processo de licitação, mas como uma empresa autorizada a prestar serviços. Essa licitação era uma licitação feita por um sistema eletrônico e que você precisava apresentar cumprir vários requisitos, e a BMC indicou, como de fato ocorria, a Nordeste Máquinas como sua prestadora de serviços técnicos, jamais como sua agente comercial ou qualquer coisa que o valha. Muito bem. Sendo assim, em 2013, ela era apenas uma prestadora de serviço. Em 2014, lá na frente, de fato, as partes optam por ter uma relação de agente comercial. Mas essa relação jamais pode retroagir para 2013, porque, de fato, em 2013 ela não existia. Então, não há qualquer prova que a Nordeste Máquina tenha participado dessa licitação como agente comercial e, portanto, faça jus ao recebimento de qualquer valor decorrente desta licitação, que, friso aqui, é o objeto desta ação. Excelências, eu resumo o nosso pedido em nome da ABMC. Primeiro, dizer que a execução ela é inviável, pois a lide já estava estabilizada. Essa é uma execução natimorta. A execução já nasceu de forma errada, não poderia ter sido proposta uma ação de execução, quiçá, sim, uma ação de cobrança ordinária, ou uma tentativa de conversão em ação ordinária absolutamente incabível. Então, portanto, há que se julgar essa execução extinta, há que se extinguir, como havia dito o juiz de primeira instância, sob pena de indeferimento da execução, ele determinou a emenda. Quando volta, ele não faz isso. Segundo, como disse eu, a carência da ação, não existe título executivo hábil para essa ação. E, por fim, no mérito, não há qualquer direito a recebimento pela licitação de 2013, sendo que o contrato foi assinado apenas em 2014. Então, aqui requer-se o provimento da apelação, extinguindo-se a execução ou, sucessivamente, julgando totalmente improcedente a ação de cobrança. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Jaqueline. Inicialmente, muito bom dia a todos. Em nome, né, do presidente dessa segunda douta Câmara, eu externo e amplio as minhas saudações a todos os desembargadores presentes nesse julgamento, aos prestimosos serventuários desta Justiça do Estado da Paraíba e a todos os colegas advogados e as pessoas que nos veem na rede mundial de computadores. Excelência, na verdade, doutos julgadores, é preciso chamar a atenção de vocês para situações peculiares inerentes ao presente julgamento. De início, é preciso pontuar que se trata de uma ação de execução de título executivo extrajudicial,
cumulado com pedido de rescisão contratual e pedido de indenização por dano moral, protocolado e que teve tramitação junto ao juízo da segunda vara de Bahia. Transcorridos alguns trâmites de estilo, e aí, de forma muito objetiva, o título executivo extrajudicial que, digamos, que confere robustez, exigência e apresenta objeto dessa execução, se trata de um documento palpável, existente, incerto nos autos, que é o contrato de agenciamento e comercialização e suporte ao produto que fora formalizado entre a apelada empresa Nordeste e a apelante, a BMC Hyundai, empresa que dispensa maiores comentários quanto ao seu porte de capacidade econômico-financeira, inclusive uma empresa atuante no âmbito mundial. O que é que existia, então? Como propriamente reconhecido, né, pelo colega que, com toda a vênia, me antecedeu em minha fala, a relação comercial existente entre as partes, ela era uma relação de muitos anos, ela era uma relação muito antiga, inclusive existente no ano de 2003, ainda que não formalizado o contrato de agenciamento de forma expressa. E aí vem o cerne da questão. Em julho de 2013, inicia-se um procedimento de licitação com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, onde uma das exigências editalícias inerentes ao próprio certame era que a empresa que fosse fornecer as máquinas, e aqui o objeto era fornecimentos de máquina de grande porte, no caso, máquinas pás retroescavadeiras, que a fabricação é da BMC Hyundai, ela é a fabricante, porém a comercialização de forma efetiva, com a expedição das notas fiscais e a venda de forma direta dentro ao ente licitante, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, se deu através da empresa apelada Nordeste, através da emissão de 166 notas fiscais alusivas a 166 máquinas que foram vendidas no estado da Paraíba e a 113 máquinas que foram vendidas e comercializadas no Rio Grande do Norte. A grande confusão que quer ser trazida ao presente juízo, primeiro, diz respeito a procedimento. E aí vamos esclarecer para que reste muito bem claro, porque a justiça não pode ser imbuída em uma cortina de fumaça. Nos agravos que foram suscitados pelo colega advogado que me antecedeu, e de forma muito pontual, ao último agravo da relatoria do eminente desembargador, Dr. Aloysio Bezerra, que é o 080 66 39 75 2001 815/00, é preciso enfatizar que o provimento em relação a este agravo se deu apenas à processualística, se deu apenas para, digamos assim, para adequação e correção do rito. Em nenhum momento o douto relator, o eminente desembargador Aloysio, ele toca ou ele menciona, ou ele enfrenta a matéria validade, existência ou não existência do título executivo extrajudicial. Apenas foi dirimido que haveria a necessidade da adequação de um rito, uma vez que não poderia se verificar o transmudar de um rito de origem executiva em uma ação de cobrança. E assim se perfez. Com o retorno dos autos e operando-se coisa julgada em relação aos dois agravos de instrumento, o juízo condutor de origem, o juiz da segunda vara de Bahia, restaram apresentadas petições no processo de execução, onde a empresa Nordeste fez o seguinte balizamento. Abrimos mão de toda a matéria que carece de matéria de conhecimento, sendo o enfrentamento da inexistência ou inexistência, a declaração da própria inexistência, ou melhor, da própria rescisão do contrato, a matéria declaratória, como também o pedido de dano moral, de modo que o juízo de base, em despacho saneatório, ele extirpou, ele tirou de objeto da demanda executiva
toda a matéria que tocava ou que tinha qualquer correlação com natureza de matéria de conhecimento, perdurando neste processo apenas e tão somente depois da intervenção e do trânsito em julgado das decisões proferidas em segundo grau, sobretudo do agravo da última relatoria do doutor Aloísio, onde ele não faz qualquer juízo de valor acerca do título executivo extrajudicial em que se funda a presente execução. Feita a adequação do rito pelo juízo de origem, a ação de execução continua, sendo opostos os embargos de declaração, que aqui, os embargos à execução, que deram ensejo ao presente recurso de apelação. E aí é preciso que se tenha em mente que não se pode aquecer que o poder judiciário ele venha, digamos, a se suceder para a prática do calote, para a prática do não pagamento. O doutor colega advogado que me antecedeu, ele admitiu em sua sustentação oral que a BMC Hyundai indicou a empresa Nordeste junto ao procedimento licitatório que teve seu início de tramitação em julho do ano de 2013, vindo a empresa BMC Hyundai a se sagrar vencedora em 2 lotes dessa licitação, cuja tramitação dos procedimentos e assinatura de contrato administrativo se encerraram no final do ano de 2013, início do ano de 2014. Com efeito, é preciso chamar a atenção de Vossas Excelências para um ponto muito importante. Quando da efetiva início e comercialização e venda dessas máquinas de alto custo, dessas máquinas das pás escavadeiras, né, que foram 166 no estado da Paraíba e 113 no Rio Grande do Norte, o faturamento e a venda dessas máquinas de forma efetiva já se deram sobre a vigência do contrato formalizado havido entre as partes na data de 1 de julho de 2014. De tal maneira, não se pode aquecer, e aí o juízo de base, inclusive o próprio relator desta demanda, ao julgar o processo, um pedido de atribuição de efeito suspensivo vinculado à presente apelação, ele diz: robusta é a fundamentação que embasa o pedido executivo. Inclusive, a sentença foi proferida após a minudente análise das provas apresentadas em relação aos documentos da licitação, das notas fiscais que foram expedidas pela empresa Nordeste em relação à venda, à comercialização dessas pás retroescavadeiras, a partir digamos assim, da participação e da obtenção de êxito em relação a esses 2 lotes e do faturamento efetivo da empresa Nordeste de todas essas máquinas, digamos, por indicação formal e impressa, inegável e confessa da empresa Hyundai, através, inclusive, dessa sustentação oral perante essa Câmara. Então, de imediato, não há que se falar nem em violação e vulneração de rito executivo, uma vez que, no decorrer da tramitação da execução, houve o saneamento da execução, tanto por decisão estabilizada, inclusive desse Tribunal de Justiça da Paraíba, com correção do juízo de base, da mesma forma como não há que se falar em inexistência de título executivo ou ainda no absurdo de que não seriam devidas as comissões, quando a própria empresa reconhece que indicou a Nordeste para participar da licitação como empresa local, que tivesse sede local, tanto no estado da Paraíba quanto no estado do Rio Grande do Norte, posto ser uma exigência ditalícia, como também quando comprovado o faturamento efetivo e a compra através da empresa Nordeste e venda para o Ministério do Desenvolvimento Agrário de 166 máquinas no estado da Paraíba, 113 no estado do Rio Grande do Norte, ainda com a prestação de suporte correlato efetivo, de modo que aquecer que não seriam devidas as comissões efetivas decorrentes da efetiva negociação e participação da empresa Nordeste seria utilizar o judiciário
para efetivamente prestar um calote judicializado à empresa apelada. Diante do exposto, é que se pugna a empresa Nordeste que seja feita justiça, como assim tem sido feito, em que pese o poderio, em que pese todo a problemática que se enfrenta diante da grande, digamos, expansão econômica, logística, inclusive internacional da empresa apelada, e que a gente enfrenta e vem enfrentando com veemência, pelo que se requer que seja desprovido recurso de apelação. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Voto. Para melhor compreensão, digo que, em seus embargos à execução, a BMC Hyundai arguiu preliminarmente necessidade de revogação da gratuidade, incompetência do juízo e falta de interesse processual. E, no mérito, a existência de débitos de comissão e danos morais, afirmando que a sua relação anterior a 2014 era apenas de manutenção e assistência técnica, sem agenciamento de vendas. Então, avaliando aqui a primeira preliminar, de violação ao princípio da dialeticidade. A apelada sustenta em suas razões de apelação que seria uma cópia dos embargos de execução, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença. Contudo, da detida análise do arrazoado recursal da PCM Hyundai, verifica-se que, apesar de reutilizar argumentos já expostos em momentos anteriores do processo, o apelo cumpre seu mistério de impugnar os fundamentos da sentença combatida. A apelante, em diversos pontos do recurso, confronta as premissas adotadas pelo juízo, a qual para rejeitar as teses. Por exemplo, ao tratar a alegada consolidação do contrato verbal por instrumento escrito. E a apelante expressamente refuta tal fundamentação. Mais relevante ainda é a abordagem da questão da gratuidade de justiça. A apelante não se limita a reiterar pedidos de revogação, mas informa sobre a superveniente decisão no processo principal que, de fato, revogou o benefício e já transitou em julgado. Essa discussão, por óbvio, não poderia ser cópia dos embargos, pois a alteração fática ocorreu após a apresentação daquela peça. De forma que eu estou rejeitando essa preliminar. Da gratuidade da justiça. A apelante requereu a revogação da gratuidade da justiça concedida à apelada. A sentença de primeiro grau havia mantido o benefício. No entanto, a própria apelante, em suas razões de apelação, trouxe à baila que a gratuidade da justiça da Nordeste Máquinas e Serviço Limitado já foi revogada nos autos da ação de execução, processo número tal, por decisão proferida em maio de 23 e de número tal, tendo essa decisão transitada em julgado em maio de 24, após o pagamento das custas processuais pela apelada. Diante de fato superveniente e comprovado, o pedido de revogação da gratuidade se torna prejudicado. Com relação à incompetência do juízo, a apelante alegou a incompetência do segundo juízo da comarca de Bahia, com base na cláusula de eleição do foro supostamente presente no contrato que embasa a execução. A sentença de primeiro grau afastou essa preliminar, aplicando o disposto no artigo 39 da Lei 4.886, de 65, que diz: para julgamento das controvérsias que surgirem entre as partes contratantes, é competente o foro do domicílio do representante. A lei mencionada regula as atividades dos representantes comerciais autônomos. E, em seu artigo 39, estabelece uma regra de competência territorial de natureza especial, visando a proteção do representante. Tal dispositivo é considerado de ordem pública e prevalece sobre a cláusula de eleição de foro prevista em contrato, por se tratar de norma específica que busca equilibrar a relação entre o representado e o representante. A Nordeste Máquinas e Serviços tem domicílio na comarca de Bahia, o que atrai a competência do juiz local, a qual pela qual estou rejeitando essa preliminar. Da carência de ação por falta de interesse processual, inexistência de título executivo extrajudicial. A apelante sustentou a carência de ação
da Nordeste Máquinas e Serviços Limitada, por ausência de interesse processual, sob o argumento de que a execução estaria fundada em contrato verbal, desprovido de certeza, liquidez e exigibilidade, e que o instrumento escrito, datado de 1 de 7 de 2014, não teria consolidado as supostas tratativas anteriores. Cito aqui o artigo 783 do Código Civil e o 784. E o 784 diz que são documentos extrajudiciais, são títulos executivos extrajudiciais, um documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. A sentença de primeiro grau considerou que o contrato verbal veio a se consolidar com o título executivo através do contrato de agenciamento anexo aos autos, ID número tal, do feito principal, atendendo assim os requisitos do artigo 784-3, foi isso que eu acabei de ler. O juiz Acor também afastou a necessidade da assinatura de duas testemunhas, afirmando que estas não são da essência do ato, podendo ter outros elementos que a suprem. E nos autos há a confissão da assinatura de contrato. De fato, a jurisprudência do STJ tem flexibilidade à exigência das testemunhas em contratos particulares, admitindo a mitigação desse requisito formal quando a certeza e a existência do ajuste podem ser aferidas por outros meios idôneos ou do próprio contexto dos autos. E cita aqui precedentes do Superior Tribunal de Justiça, de que diz: a exigência da assinatura dos testemunhos no contrato pode ser mitigada para conferir-lhe executividade, quando os termos dos instrumentos puderem ser comprovados por outros meios. Da relatoria do ministro João Otávio Noronha, da 4ª turma, isso em 2024. No caso vertente, a Nordeste Máquinas e Serviços Limitada apresentou, além do contrato de agenciamento, ID número tal, notas fiscais emitidas, ID tal, apelação referente ao processo de base, declarações da própria apelante reconhecendo a atuação da apelada, ID número tal, as contrarrazões referente ao processo originário, e e-mails que antecedem a formalização do contrato escrito, ID número tal, contrarrazões referente ao processo principal. Esses documentos, somados à confissão da apelante quanto à assinatura do contrato, são elementos suficientes para conferir a certeza e a validade do ajuste. A alegação da apelante de que não há provas de que o instrumento de 1º de julho de 2014 consolidou as supostas tratativas verbais anteriores não se sustenta diante da prova documental carreada aos autos pela apelada. Os e-mails e a declaração da própria BMC Hyundai S.A. demonstram uma relação pré-existente e a participação da Nordeste Máquinas e Serviços Limitada como concessionária autorizada nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, condição que, conforme defendido pela apelada, foi crucial para a habilitação da BMC Hyundai no certame, embora a apelante insista que a nomeação era apenas para serviços técnicos. O conjunto probatório permite inferir a existência de uma relação de agenciamento que culminou no contrato escrito. A certeza do título diz respeito à ausência de dúvida quanto à existência da obrigação, a liquidez ao montante devido, que pode ser apurado por cálculo aritmético, a exigibilidade, a inexistência de condição ou termo. Todos os requisitos, segundo o juiz Acor, foram preenchidos pelos documentos e fatos narrados. Ainda que a execução possa se prestar a julgar um mérito da obrigação no mesmo patamar de um processo de conhecimento, os embargos de execução são a via adequada para que o devedor suscite qualquer matéria de defesa que possa afastar a exigibilidade do título. O juiz de primeiro grau analisou as provas apresentadas e concluiu pela validade do título, excluindo apenas os pedidos de danos morais e rescisão contratual com multa, que de fato não são compatíveis com o rito executivo. Dessa forma, a sentença está correta a reconhecer a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, afastando a preliminar de falta de interesse processual. Da existência de vínculo de agenciamento comercial antes de julho de 2014 e comissões. A BM
Hyundai alegou que a Nordeste Máquina de Serviço não atuava como agente comercial antes dessa data e que sua participação na licitação do MDA era meramente de empresa autorizada para manutenção e assistência técnica, não fazendo jus às comissões às vendas de máquinas. A sentença de primeiro grau, ao analisar o mérito de forma concisa, concluiu que, aspas, não há que se dizer que a autora não agenciou de forma efetiva a venda de 166 máquinas do tipo veículo par carregadeiras para os municípios da Paraíba e do Rio Grande do Norte, e de que não houve pactuação a título de comissão. Fecha aspas. A apelada em suas contrarrazões reforça que a relação contratual verbal pré-existente foi fundada na habilitação da BMC no processo licitatório. Conforme se depreende dos documentos trazidos pela apelada, a declaração emitida pela própria BMC Hyundai no processo licitatório, onde expressamente consta Nordeste Máquina de Serviço Limitada como concessionária autorizada para Paraíba e Rio Grande do Norte, corrobora a existência de um vínculo que, embora a apelante tente desqualificar para evitar, para fim de agenciamento de vendas, foi essencial para a sua participação e vitória no certame. Então, nesse documento licitatório tem lá escrito que a Nordeste Máquinas era concessionária autorizada pela Hyundai. E aí foi o sucesso no processo licitatório. Ademais, o artigo 714 do Código Civil, que disciplina o contrato de agência e distribuição, preceitua que, salvo ajuste, o agente que distribuir, o agente ou distribuidor terá direito à remuneração correspondente aos negócios concluídos dentro de sua zona, ainda que sem a sua interferência. Fecha aspas. Esse dispositivo legal reforça a presunção de que o agente tem direito à comissão pelos negócios realizados em sua área de atuação, mesmo que não tenha havido sua intervenção direta, desde que o contrato de agência esteja em vigor e o negócio se enquadre na sua zona. No caso, a sentença reconheceu a efetiva atuação da apelada no agenciamento e o contrato escrito formalizou com uma relação que já existia. Considerando o conjunto probatório, a conclusão do juízo de primeiro grau, de que houve agenciamento efetivo e a pactuação da comissão, e que o título executivo é válido para a cobrança das comissões, mostra-se adequada e bem fundamentada nas provas apresentadas. A tentativa da apelante de descaracterizar o vínculo para o período anterior ao contrato escrito foi devidamente enfrentada pelas provas documentais. Assim sendo, eu estou negando provimento ao recurso da apelante. E com relação à sucumbência, em que pese o pedido de majoração de honorários pela apelada em suas contrarrazões, e considerando trabalho adicional, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, o desprovimento do recurso, contudo, em razão da manutenção da sucumbência recíproca e da ausência de provimento do processo principal, majora os honorários recursais em 12% sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pelo apelante aos patronos da apelada, mantendo-se a base de cálculo estabelecida na sentença. De forma que, ao final, eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso, em relação do princípio da lei de eletricidade, declaro prejudicado o pedido de reforma da sentença quanto à gratuidade, já expliquei. Estou negando provimento ao recurso da apelação no que tange à incompetência do juízo e a alegação da inexistência de título. Nego provimento ao recurso da apelação no que se refere à existência de vínculo de agenciamento e obrigação de comissões, mantendo a sentença de primeiro grau. E mantenho a condenação recíproca de custas e honorários nos termos da sentença, com a majoração de honorários sucumbenciais devidos pelo apelante aos patrões da apelada em 12%. É como eu estou votando. Como vota a desembargadora Graça? Desembargador Carlos Eduardo. Eu só tenho uma dúvida aqui com relação à sucumbência, porque o juiz aqui na sentença reconhece um pedido que eu não sei, eu passei então sem ler,
feito, percebido, mas não está percebido dos embargos a retirada dos danos morais e a multa. É a multa, exatamente. Mas eu não vi isso na petição de embargos, na petição inicial. Essa matéria, salvo engano, não foi alegada. Vossa Excelência pode me esclarecer isso, ou o advogado, porque o juiz simplesmente ele coloca isso aqui no voto, aliás, na sentença, e eu não sei de onde partiu isso. Na sentença, ele excluiu o dano moral. Sim, mas ele excluiu porque não houve pedido da parte. Uhum. Na parte dos embargos, não houve esse pedido. Salvo que eu esteja enganado, não houve o pedido na ação de embargos à execução, não há o pedido, pelo menos eu li, eu posso estar errado. Gostaria de ouvir os advogados. Pois não. Eu não Não, entendi, desculpa. Pode falar, doutora Jaqueline. Não, doutor, o senhor tem a palavra primeiro. Eu não entendi a dúvida, desembargador. Se havia esse pedido na inicial, se essa é a dúvida, sim, havia esse pedido na ação de execução. Se esse pedido foi contestado por nós, sim, foi contestado por nós, na medida que a gente, nos embargos, de dizer que dano material era incompatível com o rito da ação de execução, que a gente não podia. Então, ele, de fato, foi afastado, e aí o juiz de primeira instância, quando volta para julgar, ele afasta aqueles pedidos que não podem ser objeto em uma ação de execução, Em afasta razão, e julga. mas em razão, A senhora me deu a palavra, doutora Jaqueline. Já Tudo já bem. eu passo para a senhora. Mas foi em Nós não razão da estamos- estabilização pelo Doutora próprio Jaqueline, tribunal. nós não estamos Jaqueline, debatendo aqui. primeiro, doutor Frederico, quando ele terminar. Se a senhora quiser debater comigo, a senhora me telefona, qualquer coisa. Só estou. Então Tá. veja. E aí, completando o desembargador Carlos Eduardo, então esse pedido é de fato afastado e indeferido por conta de não cabível no rito de uma ação de execução. O juiz mantém apenas aquela discussão, como bem relatado pelo desembargador Aloysio Bezerra, daqueles pedidos compatíveis com o processo de execução, mas não de execução, e afasta os outros. Essa é a explicação que posso dar para Vossa Excelência. Só complementando a fala do colega advogado, essa medida e esse afastamento se deu em razão do trânsito em julgado e da estabilização das duas decisões proferidas pelo próprio Tribunal de Justiça, sendo a última o agravo da relatoria do desembargador Aloysio. Então, com o julgamento e estabilização da matéria em segundo grau, o juízo, obviamente, acatando a diretriz da Corte em segundo grau, afasta essas matérias que o tribunal reconheceu que não podiam ser julgadas. Desculpa, Excelência, se Vossa Excelência me permite, sem, contudo, ter havido por parte da autora e exequente qualquer emenda, sem, contudo, haver qualquer emenda, porque ela ingressou com uma ação de execução e depois foi julgada como se fosse uma ação ordinária, sem qualquer emenda. Ela foi emendada pelo juiz de primeira instância. É isso que aconteceu. Doutor, basta verificar dos autos que houve determinação de emenda. Então, isso como é de matéria recursal. Doutora, só um minuto, por favor. Passa aí, já Vocês já tiveram o tempo de vocês, com todo respeito. O problema é o seguinte, o pedido na ação de embargo e execução, ele tem que ser certo. Correto. Não é isso? A parte não o formulou. O juiz tira isso, sabe Deus da onde. Entendeu? O processo que eu quero dizer é que não pode trazer para os embargos à execução, que está aqui, ó, eu vou listar. Exato, isso já precluiu. Já precluiu. Então, eu não sei porque o juízo, na sentença, que no meu entender é extra petita, ele coloca isso aí e prejudica a parte, porque na sucumbência, em virtude desse reconhecimento, desse dano moral, que obviamente não é caso dos autos, Correto. entendeu? Esse dano moral será discutido em outra esfera. Mas aqui ele afasta na sentença de embargos à execução, salvo me engano. O que prejudica uma das partes com relação à sucumbência, porque ele dá a sucumbência recíproca, entendeu? Porque se fosse ao contrário, a sucumbência seria totalmente, porque a outra parte também não alegou isso na inicial. Está aqui. Então, com essas considerações, eu só vou divergir de Vossa Excelência com relação à sucumbência. Não há sucumbência recíproca, porque não há
reconhecimento aqui na sentença do pedido de dano moral Ficou e esclarecido agora que realmente, Não é? como a matéria está preclusa, não podia ser apreciada agora. pode ser apreciada pelo juiz e nem por nós. Exatamente. Entendeu? É só que essa questão. Parte de, de, de sucumbência recíproca. Pronto. Tira a parte recíproca e fica a condenação dos honorários, custos e honorários. É isso? E fica a condenação em custos e honorários. Acompanho também, senhor presidente. Desembargadora Graça. Rejeitadas preliminares, negócio provimento agravo do recurso nos votos, nos termos do voto do relator. Muito bom dia e saúde e paz para todos nós, sobretudo para todos os integrantes dessa corte. Bom dia, bom trabalho a todos. Para o senhor também, para a doutora também. Bem, terminamos a parte de advogado, não é isso? Vamos ver aqui. Bem, eu informo ao plenário que esgotamos a parte dos advogados. Agora vamos ao julgamento em lista. Correto? Então, número 3 da pauta da minha relatoria, meus processos. Estudando provimento parcial o recurso. Desembargador Carlos. Também. O número 4. Provimento parcial. O 4. Recurso provido. O 4. Então, vamos ver aqui se não tem aqui no meio o... Então, o 3 tira aqui, tá? É o primeiro. Três. O 4 não. Ah, o 6º está tirado aqui. Doze. Peraí. Você está mandando tirar esses aí. Foi o que você me disse agora. Então, 3 é para julgar. Eu já tinha apagado aqui. O 6º, recurso provido. Também. O 12. Agravo interno prejudicados. Perda, isso aqui é um pedido de efeito suspensivo à apelação. Agravo prejudicado em razão do julgamento anterior. Dezesseis. Provimento ao agravo de instrumento. E o 24.
negando provimento à apelação. Vamos agora ao desembargador Carlos. Nenhum. Desembargador Almir. Nenhum. Desembargadora Graça. Não tendo mais processo a ser julgado, em razão da superação da pauta, agradeço a presença de todos que colaboraram e participaram deste evento, desta sessão solene. Dizer que tenhamos um restante de dia abençoado, né? Agradecendo a todos que trabalharam, que contribuíram, e dar por encerrada a presente sessão. Doutora Lúcia, um abraço. Outro, senhor. Muito obrigada. Bom dia para todos. Irmãos.